CBN em Foco, com Carlos Andreasa. Muito bom dia para você, Carlos Andreasa. Bom dia, Milton Jung, Cássia Godoy. Como vão vocês, meus amores? Bom dia, tudo ótimo, Andreasa. Melhor agora. O que você nos conta, hein? Vocês têm acompanhado, nós temos acompanhado a votação no Supremo Tribunal Federal, na nossa Corte Constitucional, da possibilidade de volta da contribuição assistencial compulsória de trabalhadores não sindicalizados. Houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o que suspende o julgamento. No entanto, 2 ministros, e eles podem fazer isso, não há nenhum problema, depois do pedido de vista, votaram Fachin e Toffoli. Com isso se formou, nós temos hoje um colegiado com 10 ministros, se formou a situação do 5-0, de modo que falta um voto, com esses 2 a mais, para que se forme maioria pela volta dessa contribuição assistencial compulsória, repito, para trabalhadores não sindicalizados. Era aquela contribuição que é equivalente a um dia de trabalho, é isso? Não, é importante fazer esse esclarecimento, Cássia. Eu te agradeço por essa pergunta, porque são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o imposto sindical, a contribuição sindical. É essa que você se refere, anual, equivalente a um dia de salário do trabalhador, um dia do trabalhador. Essa, na reforma, no bojo da reforma trabalhista de 2017, teve a compulsoriedade proibida. E isso continua valendo e não está em questão no Supremo Tribunal Federal. Então nem lembra, tá? Então nem lembra. Certo. Exatamente. Não fala muito. Deixar esquecido. Mas se vai chegar lá, porque aquilo que o Congresso decidiu sobre o imposto sindical contra a compulsoriedade está valendo. O que o Supremo está enfrentando é a contribuição assistencial, que é, em resumo, o seguinte: ela é episódica, ela não tem uma frequência estabelecida, nem um valor fixado. É definido por assembleia, geralmente como resposta, uma contribuição do trabalhador em função de alguma conquista do sindicato para questões do trabalhador daquela categoria específica. Nesse caso, o sindicato se reúne em assembleia e decide por essa contribuição. Em 2017 também, o Supremo, portanto não o Parlamento, havia decidido pela inconstitucionalidade dessa cobrança compulsória. Agora, muito pouco tempo depois, o Supremo dá uma guinada para mudar o seu entendimento. É evidente que todos nós, sem exceção, mudamos de opinião. E não há problema em mudar de opinião, muda-se de opinião. O indivíduo, ministro do Supremo, pode mudar de opinião também. Mas, na condição de ministro do Supremo, a mudança de opinião tem parâmetros mais limitados. Você é regido pela Constituição. O que terá mudado em termos, não estou falando de política, certo? O que terá mudado em termos constitucionais para que um tribunal dê uma guinada de entendimento dessa forma de 2017 para cá? O Supremo, importante tribunal, a nossa Corte Constitucional, fica muito exposto quando muda assim, ao sabor do vento. De toda maneira, está dado essa contribuição assistencial compulsória de trabalhadores não sindicalizados voltará, o Supremo formará, questão de tempo, maioria para isso, sendo agora a dúvida sobre como fazer, porque existe, e esse é o gatilho, o direito de oposição. Então, você terá a cobrança compulsória, mas poderá se manifestar contrariamente. Se você não se manifestar, você vai pagar essa contribuição assistencial. Mas como o trabalhador deve fazer caso não queira pagar? É esse mecanismo que precisa ser criado para facilitar a vida daquele que não queira pagar. Se será compulsório, é preciso facilitar, criar um canal digital diretamente ao sindicato para que o cidadão possa dizer: olha, não quero pagar, por qualquer razão.
Amanhã, mudando alguma coisa, quero pagar. Ou, num caso mais simples, a empresa, o empregador, também fazendo essa intermediação pelo trabalhador para dizer se quer ou não pagar. É o lugar em que nós estamos e sim, Milton, a volta da compulsoriedade, no caso dessa contribuição assistencial, parece indicar uma mudança de ventos para que em breve se discuta a volta da compulsoriedade sobre o imposto sindical, aquele a que se referiu Cássia Godoy. Eu, pessoalmente, sou a favor da contribuição para o sindicato. Eu sou a favor do sindicato forte, mas eu sou contra cobrança compulsória, uma questão de princípios, meus amores. Perfeito. Eu estava dando uma olhada rápida aqui, e a tua memória vai ser muito melhor do que a minha, para ver o que mudou do STF de 2017 para o STF de agora. Mudaram 2 ministros, né? Porque entraram o Cássio Nunes e o André Luiz Mendonça. Né? Foram os 2 que entraram, não foi isso? Sim. Quer dizer, mudaram duas figuras só. Sim, e, salvo engano, não estão entre aqueles que se manifestaram até agora. Pois é, Então, por isso que eu estava tentando entender, que mudou muito a Constituição deles? Não, mudou a cabeça, então, dos juízes. Né? Mudou talvez tenha mudado a percepção de que o fim da cobrança compulsória tem enfraquecido demasiadamente o sindicato. Mas isso é uma compreensão política, certo? Exato. Não tem a ver com a Constituição. Não é da alçada do Supremo Tribunal Federal. Isso deveria ser matéria para discussão no parlamento, mas são tempos estranhos mesmo. Muito obrigado e até mais, Carlos Andreasa. Até mais. Até mais.